Bom, e agora falando a respeito, né, dos finalistas do Campeonato Paulista, os times que podem ter apenas uma troca, ambas as equipes em comparação à escalação do jogo de ida na Vila Belmiro, né? O Palmeiras no Allianz Parque pode ter a substituição do Marcos Rocha pelo Gustavo Gomes. A tendência é que o Abel Ferreira mantenha os 3 zagueiros para a final do Campeonato Paulista, e talvez só essa troca, né, o retorno do Gustavo Gomes para o time titular com a saída do Marcos Rocha. E no Santos, a saída do JP Sherman do time titular e a entrada do Aderlan, né, colocando mais experiência, mas sinceramente, do lado do Palmeiras, se essa for a única troca, eu acredito que será um acerto do Abel Ferreira. Mas no Santos, por mais que o JP seja muito jovem ainda, ele é muito bom jogador. Eu não tiraria ele nesse momento, muito pelo contrário, sou o Carpini, eu dou uma baita de uma sequência. Carpini não, Carille. Isso, Carille. Carpini era pra ser, né? É, verdade. Aliás, os dois times do Carpini, o Santos na final do Paulista e o Juventude que ele saiu na final do Gauchão. Exato. Né? Que coisa. Um que ele saiu, um que ele não aceitou. Que coisa, mas né? Ele já tem um título no ano, né? Ele tem um título ainda no não ano. tem. E é o Verdade. título que o segura, talvez, né? Com certeza, Com toda obviamente sim. Se não, Obviamente, esquece. Mas, enfim, se eu fosse o Carille, eu não faria essa troca. Eu deixaria o JP Sherman jogar, por mais que seja muito novo ainda. Tecnicamente, eu já o acho melhor que o Aderlan. Eu acho que até o final desse ano, o JP Sherman vai ser titular absoluto do Santos e uma figura carimbada na escalação titular no acesso do Santos para a Série A, né? Eu acho que o Santos vai subir, eu acho que o JP Sherman vai ser um cara importante nesse time do Santos, vai ser ali um ar de novidade para a sequência desse ano, que será duro pro Peixe em 2024, e para a final eu não faria essa troca não, deixaria o moleque jogar, óbvio, né? Ambiente de pressão, mais de 40 mil torcedores, mas é assim também que você molda grandes jogadores, né? Exatamente. Pressão. Eu concordo com você 100%. Eu até tava pensando isso, pegando esse recorte do JP Sherman e pensando que esse é mais um renascimento do Santos, claro que num período, acho que no pior momento da história do Santos, mas o Santos já viveu alguns períodos ali, assim, né, de não figurar entre os campeões, e toda vez que renasceu, ele renasceu com grande destaque para a base, né? Pegando um recorte mais recente, de alguns anos, em 2002, campeão brasileiro com Diego, Robinho, Paulo Almeida, Elano, Renatinho, né? O Renato era do Guarani, depois foi pro Santos, mas também era muito jovem. Então, assim, com muitos jogadores oriundos da base. O Santos é campeão da Libertadores em 2011, com a geração Neymar, Ganso, Danilo, André, entre outros jogadores também que fizeram história no Santos. Esse é um Santos que renasce, mas sem um grande destaque para a base, né? A gente tem ali bons jogadores no elenco do Santos, mas os caras que surgiram da base do Santos dos últimos anos já saíram. O Marcos Leonardo, o David Washington, né? Quem mais? O Caio Jorge anteriormente, entre outros atletas. Chama atenção, porque o Santos normalmente ele ressurge muito com a força dessa molecada que vem da base e que dá conta do recado. O que o Santos fez em 2002 foi algo incrível, sensacional, se classificando na 8ª posição, eliminando um São Paulo que foi líder isolado do Campeonato Brasileiro. E dentro dessa que você tá falando, né, você vai contar a história de 2002... Quando chega no mata-mata que começa a ter a reformulação do elenco. Exatamente. No mata-mata que começa a entrar molecada. Exatamente. Entra, né, o Robinho, que agora, né, não é mais ídolo por tudo que fez. Sim, e sim. tem que cumprir com a pena dele, mas foi um jogador Mas o título fundamental, exatamente. Entra Diego, o Elano ganha muito espaço. Ganha muito espaço, exatamente, né? O Paulo Almeida vira ali um capitão do time, mesmo muito jovem. Então, era um Santos que sempre renasceu com a força desses jovens. Dessa vez é diferente, é um Santos reformulado, mas é um Santos que montou um time operário, de Série B e tal. E aí, na figura do JP Sherman, sem um grande destaque, assim, de falar, pô, esse é o cara do time, é um craque. Mas eu acho que seria importante ter esse jogador numa final, encarando uma titularidade como ele deu conta do recado no primeiro jogo. Então eu também não mudaria. Não mudaria, mesmo o Aderlan sendo um cara
mais cascudo, eu também daria essa chance pro teoricamente, o Aderlan ele é JP mais Sherman. cascudo, mas é um jogador também sem rodagem em finais. Sim. Você vai olhar o repertório da carreira do Aderlan, é um cara que não jogou em clubes que batem toda hora, né, na disputa por títulos. Então, ele é mais experiente na questão da idade. Mas o JP Sherman também na base está acostumado a pegar um Hendrick pela vida, um Estevão que pode entrar no segundo tempo, um Luiz Guilherme. Já teve esses enfrentamentos na base, né? Então, o JP Sherman acho que tem uma personalidade interessante para seguir no time titular. E aí também mostra, né, Ramiro, o vacilo dos gestores e treinadores de seleções de base do Brasil, que o JP Sherman não teve tanta rodagem assim em seleções de base, né? E assim, isso acontece muito. Foi muito bom lateral, esse sempre foi muito bom lateral na base do Santos. Isso acontece muito, às vezes, isso acabou, se eu não me engano agora, mas muito às vezes dependia do ano em que o cara nasceu, história de idade ímpar, idade par. Vou dar um exemplo, o Moscardo. O Moscardo é um ótimo volante, contratado agora pelo PSG, mas ele pouco participou das seleções de base, por conta do ano que ele nasceu. Tinha uma história assim, por idade ímpar, tem até uma relação. Confesso que, para não falar besteira, eu prefiro não me aventurar nisso, mas o Moscardo, vocês podem... 17, vamos priorizar quem tem 17 e não quem tem 16. Isso, é mais ou menos isso. Falar, né? E aí o Moscardo, por exemplo, era pouco convocado. Não sei se é o caso do JP Sherman, mas assim, é um atleta que ele chegou, pouco precisou de tempo para se adaptar. É um Santos que vive o ano mais difícil da sua história, junto ao ano passado. Essas 2 temporadas são as mais difíceis da história, mas é uma boa notícia para o Santos, é uma boa notícia para o torcedor, que há muito tempo também não vê o Peixe revelar daqueles grandes jogadores. Vamos lá, o Marcos Leonardo é um atleta mediano para bom. É bom. É bom, é um bom centroavante, é um bom centroavante. Pegou um time muito fraco e, cara, sim. E ele precisava ser melhor adaptado em algumas funções, né? O Marcos Leonardo, ele tinha algumas dificuldades pela pouca idade e porque, cara, ele sabe que ia chegar 2, 3 bolas pra ele ia ter que fazer um gol. Então, às vezes, ele era muito afobado. Sim. Não só pela idade, mas porque ele olhava pro lado, sabia, cara, se ele não resolver, quem que ia resolver? Tanto que ninguém resolveu e o Santos caiu. Eu acho que essa afobação dele tinha muito a ver com o time horroroso que ele tinha ao seu redor, por ele ter quebrado várias etapas para virar o titular do Santos, quebrou algumas etapas pela qualidade e quebrou algumas etapas por falta de qualidade dos outros e por extrema necessidade, porque ele era o quarto da linha sucessória. Tinha o Sacha, tinha o Caio Jorge, né? O Sacha que era para ser o experiente... Não, tinha outra ainda no meio do caminho. Aí depois veio o Caio Jorge... Não, Sacha, Yuri Alberto, Caio Jorge e Marcos Leonardo. Ele era o quarto. Sim. Era o Sacha, o veterano, o Yuri Alberto, a revelação, o Caio Jorge, o moleque que vai entrar, e o Marcos Leonardo para compor elenco. O Sacha sai na justiça, o Yuri Alberto sai na justiça, Caio Jorge tem que vender pra não perder de graça, Marcos Leonardo tem que jogar. Os 4 saíram meio que numa tacada, foi muito rápido a saída. Tanto que o Caio Jorge, ele era o terceiro atacante do Santos no vice-campeonato da Libertadores. O Caio Jorge termina como titular e o banco era o Marcos Leonardo. E aí o Santos tem que se livrar do Caio Jorge pra ter dinheiro pra pagar a conta. E o mesmo acontece agora com o David Washington também. David Washington, jogador que, se fez 20, 30 partidas no Santos, é muita coisa. Foi muita coisa, porque ele foi embora com 18 anos. Não deu nem tempo de ver. Não deu nem tempo. Me parece um ótimo jogador. Tô vendo ele chegou a ser emprestado lá para outro clube no Chelsea, depois agora voltou pro Chelsea, acho que sub-20. Mas é um atleta que tem se destacado muito. Ele tem 18 anos só. 18 anos que ele completou, vai fazer 19 agora em junho. Então é o Santos que está acostumado a revelar jogadores, mas é verdade que também está acostumado a revelar jogadores gigantescos. A gente tem o Neymar como exemplo, por exemplo, e a gente pode falar do Neymar, já vai fazer 12 anos que o Santos revelou o Neymar, 13 anos que o Santos revelou o Neymar. 13 anos, não, mais, 14? Foi em 2010, né? Mais, né? Não, que Neymar ele surge em 2009, né? 2009, são 15 anos já.
E aí o torcedor tem uma certa carência, né? É claro, não é fácil você revelar jogadores, ainda mais com o problema geracional que a gente vive no Brasil. Mas aí o torcedor começa a se comparar ao Palmeiras, por exemplo, que tá revelando o Endrick agora, ao Cruzeiro com o Vitor Roque. Então é claro que essas comparações são inevitáveis, ainda mais pela história que o Santos tinha e agora pela necessidade, como disse o Soler, de ter que se livrar de qualquer maneira de todo e qualquer jogador que for eficiente, que tiver um certo futuro. Primeira proposta já libera. O Marcos Leonardo, talvez, o Marcos Leonardo, se eu não me engano, teve uma outra proposta antes dessa do Benfica, que eles acabaram segurando e era até para outro time. Acho que o próprio Chelsea também teve interesse no Marcos Leonardo. E o Santos conseguiu segurar, mas aí chegou o momento que você cai de divisão. O Marcos Leonardo não estava mais afim, teve aquele problema do treino, teve todo aquele problema de indisciplina. E aí e o Santos tem que se livrar. E ele não quis disputar a Série B também, essa é a verdade. O Marcos Leonardo não me parecia nada afim de disputar a Série B com o Santos. E aí o Santos teve que se livrar, mas o JP Sherman, fazendo um breve resumo sobre esse assunto, é uma grande notícia para esse peixe.